Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Nós que somos os aprendizes do Evangelho, como é bom promover o Evangelho no lar, como é bom acender luzes dentro da terra e assim essas luzes servirem de claridade, de caminho para os nossos mentores, anjos, virem nos ajudar. E você, meu irmão, é responsável por esta constância, por esta força, por essa iluminação. Olha como é importante o trabalho de todos nós às 18 horas para fortalecer a irradiação na Terra. Então, mais uma vez, esta semana estamos trabalhando como perseverar no bem. E estamos falando que o Espiritismo diz que exige o exercício diário da vontade, da paciência e do autoaperfeiçoamento. A doutrina ensina que o progresso moral não ocorre por milagre, mas por meio do esforço constante na nossa reforma íntima, na prática incondicional da caridade, superando as próprias imperfeições. O esforço para a constância no bem envolve práticas nas quais devemos exercitar sempre. Educação da vontade. O que seria isso? A vontade é a alavanca da transformação. Se eu não quero mudar, eu não vou mudar. Podem me virar do avesso, me esticar daqui, esticar dali. Se eu não quiser, não vai acontecer. Então, é necessário direcionar o pensamento e o esforço diário para reeducar hábitos e sentimentos, substituindo o egoísmo, o orgulho pelas virtudes. E isso nós sabemos que não é de um dia para o outro. Nós sabemos que é dentro de um processo de vida e que muitas das vezes vivemos e não aprendemos a nos dominar. Isso é um fato, porque somos espíritos em transformação, em aprimoramento espiritual. E através das nossas reencarnações é que a gente vai aprendendo cada dia mais um pouquinho a nos melhorarmos. Mas isso exige uma constância, porque a gente começa pedindo desculpa, ajudando aqui, ajudando ali, a deixando para lá. E aí a gente vai construindo essa verdadeira evolução através desta rotina de pequenas ações. Mais do que atos grandiosos, esporádicos, vou doar R$100, vou doar R$1.000, vou trabalhar 24 horas num projeto, numa causa. Não é isso. Não é só isso. O Espiritismo valoriza a prática do bem contínuo, perdoando ofensas, auxiliando o próximo e mantendo bom ânimo diante dos inevitáveis obstáculos. Entenderam? Então, um passinho de cada vez e continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Este livro já está no final. A nossa próxima leitura será do livro Relicário de Luz, de Chico Xavier e autores diversos. Leitura 47.
Convite à reflexão. Batei e abrir-vos-á. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Se eu soubesse, agora é tarde. Por um pouco, não tive oportunidade. Confesso que eram boas as minhas intenções. Não recuarei nunca. Tudo está arruinado agora. Perdi e desisto. Só há mais uma saída, a morte. Estes e muitos outros conceitos são arrolados para se justificarem fracassos e rebeldias nos empreendimentos da vida. Expressões derrotistas e fraseologia de lamentação deplorável são apresentadas a fim de traduzir os estados d'alma vencida em atitude mórbida, como a lavar as mãos ante as ocorrências que resultam dos insucessos na luta. Na maioria das vezes, no entanto, tais cometimentos infelizes decorrem da ausência de ponderação como consequência dos engodos a que o homem se permite por ambição desmedida ou precipitação. Paulatinamente, o salutar exercício da reflexão é marginalizado e a criatura, mesmo ante a severidade das lições graves, não recua à meditação, de cujo labor poderia armazenar valiosa colheita. Antes, portanto, de agir, reflete. Após atuar, reflexiona. A reflexão ensina a entesourar incomparáveis joias de paz e incorruptíveis bens que ninguém ou nada pode tomar ou destruir. Em qualquer circunstância, pois, reflexão. Ela te concederá o sol da harmonia, a benefícios da iluminação interior. Se lhe bateres a porta e aguardares que seja aberta. Então, tenhamos reflexão. E a boa reflexão se faz com base no que agregamos ao nosso mental, ao nosso coração, o que estamos plantando dentro de nós através do nosso estudo. Podemos refletir bem se tivermos bons exemplos, se tivermos boas condições, demonstrações, ensinamentos, para que assim possamos nos organizar mentalmente. Então, nada de dizer que é tarde. Nunca é tarde quando você tem a sua fé e o desejo de mudar. Nunca vai ser por pouco, e sim merecimento de conseguir uma libertação para que você não tivesse um infortúnio. Você há de ter sempre oportunidades quando você tem em mente que Deus está com você. Confesse, não recaia e não pense que tudo está arruinado, pois Deus está a seu lado, meu irmão. Perdi e desisto, porque se há tanta vida pela frente e o hoje, o passado se foi, o hoje é o nosso presente e o futuro está na mão de Deus com o nosso propósito de orar e vigiar pelo nosso caminho. Então a morte nunca vai ser a saída e, pelo contrário, vai ser o início de grandes provações espirituais. Tenha fé e, com certeza, deixe a reflexão ponderada tomar conta de sua vida. E continuemos com o nosso programa.
Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o esforço e empenho com a ajuda de vocês na fatalidade que ocorreu com a nossa técnica de enfermagem Daniele, que teve a sua casa prejudicada no desabamento perto de sua casa. E prontamente, quando foi pedido, todos vocês, na medida do possível, ajudaram a nossa colaboradora. E agora ela já está começando a fazer a obra na sua casa. Eu agradeço em nome da Daniele a todos vocês que estão ajudando com o Pix, que está circulando nas redes sociais. E também no nosso YouTube colocamos a chamada. Agradecemos também o empenho de todos nos ajudando com o 13º dos nossos colaboradores. Gratidão, vocês são maravilhosos. Juntos somos mais fortes. Obrigada pelo envio de roupas, de cama, mesa, banho, decoração, sapato, móveis e brinquedos para o nosso bazar. Esta ajuda contribui para a conservação da casa. Muito obrigada. Com sua ajuda, em breve fecharemos o número das 15 cadeiras do papai que estão faltando para as nossas idosas. E assim, todas de maneira mais confortável poderão descansar. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Em virtude de manifestações ocorridas aqui na ilha no dia agora, quarta-feira passada, por medida de segurança para vocês, para o nosso palestrante, tivemos que suspender. Pedimos desculpas àqueles que vieram e não puderam assistir à palestra. Mas sempre a segurança, não é mesmo? Em primeiro lugar. Mas nesta quarta-feira, se Deus quiser, a palestra prossegue. Vai ser agora, no dia 8 de julho, de 4h30 às 5h30, com o tema A Encarnação e a versus Ressurreição. Temas, né? Família Universal, com o expositor Alexandre Martins do Geide. O Geide está sendo muito importante neste trabalho que estamos aqui no auditório da Paulo de Tarso iniciando. Contamos com a sua presença para receber este conhecimento, a água fluidificada, o passe e assim revigorarmos o nosso espírito. Os nossos trabalhos continuam aqui na assistência. Quarta-feira, estudo do Evangelho de 3 às 4. Também na quarta-feira, a nossa palestra que foi confirmada para 8 de julho, de 4h30 às 5h30. O Reiki, de 2h30 às 4h30. A nossa reunião do luto com a psicóloga Ceira tem um novo horário, de 15 para as 2 às 3 da tarde, ok? Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de julho. O nosso abraço e carinho vai para Maria Isabel Gomes da Silva, que fez aniversário no dia 2 de julho. Alain Dionísio de Barros. Benício Barros Bizarello Alves. Benício Emanuel Bizarello Alves. Lília Maria Costa Silva. Norma Virgínia de Barros Bizarello Santos. Evelyn dos Santos Lisboa. Adelina Conceição de Castro. Wagner Oliveira. Parabéns!
Nelly Batista Rodrigues. Que Deus ilumine o dia de vocês, e se você também é aniversariante até esta semana do dia 11 ou 12, parabéns! E também os aniversariantes de julho, todos estão envolvidos neste grande abraço fraterno. Fiquem com Deus, comemorem, agradeçam e continuem fazendo o seu melhor. Agora que falamos sobre o que faz bem ao coração, vamos ao que faz bem ao corpo e que tanto ajuda as nossas vovós, a contribuição dos alimentos não perecíveis, como arroz, açúcar, café, produtos para o mingau, como farinha láctea, maizena, mucilon, a aveia, o óleo também é muito importante, biscoito de água e sal, biscoito maizena e os sucos que tanto alegram o lanche de nossas vovós. Se você também puder contribuir com a limpeza de nossa casa e assim fazermos o melhor para quando você chegar aqui no dia a dia de nossas vovós, tudo bem limpinho com cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico. Se também puder doar sacos de lixo de 200 litros ou 100 litros, também muito vai nos ajudar. E se você não puder trazer esses itens até a nossa casa, fique à vontade em contribuir e nos ajudar com os nossos trabalhos. Anote, por favor, a agência do Banco do Brasil, a agência 0001, dígito 9, conta corrente 240052, dígito 9. Temos também o nosso Pix, que é o CNPJ. Vamos anotar? 34 022 756 000153. Ah, prefere anotar os dados do Santander? Também fique à vontade. Você também pode nos ajudar pelo Pix do Santander, que é o celular 21 9983 69710. Prefere a agência e conta? Pois não? Anote a nossa agência do Santander e a conta. A agência 4271, conta corrente 13004 1940. Quer vir aqui na nossa assistência e conhecer as nossas vovós, os nossos trabalhos aqui de perto e visitar o nosso bazar? Então venha e participe das atividades da casa. Nós ficamos aqui na Praia da Rosa, 1237, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Se você também desejar fazer um momento festivo, uma roda musical, uma contação de história, também é neste horário que você pode vir, de 3 a 5. Mas, para essas atividades, agende conosco para podermos receber você com muito carinho. Anote o número aqui da assistência: 2462 5176. O DDD é 21, tá bom? Você mora mais perto do centro da cidade? Você acha a ilha um pouco longe? Então passe lá na nossa sala no centro da cidade, na Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Gostaria de anotar o contato da nossa sala? Então anote: 31 90 3873.
por esse número você pode passar o nome para a prece, o nome do aniversariante, agendar sua visita para vir nos visitar, fazer a sua contribuição também com a Simone. E lá ela pode te atender sempre de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. E a nossa querida Maria Bonfim também estará lá para lhe dar um abraço. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Se preferir passar o nome da prece pelo e-mail, então anote o nosso e-mail: nomeparaprece@gmail.com. Gostaria que seu aniversário fosse falado aqui na rádio? Tem que ser um mês antes, gente, para a gente se organizar e poder entrar na programação. Não adianta, eu faço aniversário segunda, mandar na sexta, não vai sair. Então, um mês antes para a gente programar, colocar no mêsinho certo, tá bom? Gostaria de ouvir uma reprise do programa e saber as nossas necessidades? Entre no canal, no YouTube, no nosso canal. Anote, por favor, o endereço, @ACE Paulo de Tarso. Lá você poderá ouvir os nossos programas e as nossas campanhas onde você pode contribuir e ajudar, ok? Gostaria de ver as fotos dos nossos almoços, dos nossos eventos? Vá lá no Instagram e tem acesso a tudo isso. Anote o Instagram e siga a gente, bota lá, seguir, assistência _espírita _Paulo, ok? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado.
colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar seguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Vamos dar sequência às instruções dos Espíritos no item 10, que é uma mensagem de Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863.
Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as condições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o seu pensamento. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que gostaria que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança, de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres há 100 anos. Mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente, sob a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitarias. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não podem entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. E, como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o teu portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Mais uma vez, uma mensagem lindíssima, nos conclamando a nos amarmos uns aos outros. Não cabe muita explicação a respeito. Basta seguir esse conselho de Jesus, proclamado aqui por essas mensagens belíssimas trazidas por esses espíritos, sob o título da Lei do Amor, que é a lei que está vigindo em todo o universo. É a Lei do Amor. Então, vamos começar a pô-la em prática, já com o objetivo de, no futuro, talvez em planetas mais avançados, nós possamos usufruir de tudo isso que estamos plantando agora. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz.
Vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Esse livro já está no final e a nossa próxima leitura será Respostas da Vida, por André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Leitura de hoje, número 15, Notas de Amigo. A palavra nada vale fala-se a boca pequena, mas a palavra que salva é a palavra que envenena. A página que consola vem da divina bondade, que ama em silêncio amigo as chagas da humanidade. Amparo ao livro que ampara, sublime palma que levas. Quem auxilia um livro nobre, acende uma luz nas trevas. O Evangelho de Jesus, na obra de redenção, é pão em forma de livro, a fome do coração. O universo é um livro imenso, que da terra ninguém lê. O céu brilhando estrelado é a capa que a gente vê. Já fomos, caro Joaquim, trovadores de outros nomes. Por isso é que volta ao verso seu amigo Anselmo Gomes. Este verso foi dedicado a Joaquim Alves. Maravilhoso, não é mesmo? E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Georgina Barcelos Brégua, Evelyn dos Santos Lisboa, Érica dos Santos Lisboa, Robinho Lisboa, Júlia Gonçalves Lisboa, Jupira Regina dos Santos Lisboa, Luzia da Silveira Paz da Silva, Esther Araújo Augusto da Silva, Assis Augusto da Silva Neto, Patrícia Paz da Silva, Pablo Oliveira Paz da Silva, Wagner Oliveira, Alba Valéria Gomes Lisboa, Geni Venerando Gomes, Verônica Gomes Lisboa, José Paulo Vátimo dos Santos, Efigênia Florencio dos Anjos, Maria Alzete Sório Tavares, Júlio Soares de Rezende, Gláucia Curado Santos, Maria Lúcia Correia da Silva, Jorge Correia da Silva e Cristina Inês Duarte Marcelo. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Bernardo Barreto Oliveira de Souza, Nilson Vátimo dos Santos, Valdir Walter dos Santos, Cosme Taquini, Leandro Passos da Silva, Benedito Teixeira da Silva Filho, Laida Salcedo, Orlando Rodrigues, José Carlos da Silva, Leandro Passos da Silva, Vanessa Basto Martins, Nelma dos Santos Rezende,
Dulce e Denise Soares Rezende, Carmen Vátimo dos Santos, Geraldo Henrique Moura Filho, Júlio César Curado Santos, Marco Aurélio Curado Santos, Lindonora Rezende, Maria Aparecida Paulino, Helenice Correios, Cláudia Santos Sorriso, Roque Correia da Silva. Desencarnado: João Antônio Rodrigues. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, não aflijas o próprio coração, pedindo ao céu aquilo que realmente não constitui nossas necessidades essenciais. Recorda em tuas orações que a vontade divina endereça-nos cada dia concessões que representam a provisão de recursos imprescindíveis ao nosso enriquecimento real. Observa na sucessividade das horas as bênçãos do Todo Misericordioso. Aparecem quase todas em forma de trabalho nos pequenos sacrifícios que o mundo reclama. Aqui é a família exigindo compreensão. Ali é uma obrigação social que devemos cumprir. Além é o imposto do reconhecimento que não nos cabe sonegar. Mais além, é o companheiro de caminho que nos pede auxílio e entendimento. Minha irmã, meu irmão, guarda o amor no coração e o serviço nas atitudes à frente da humanidade e da natureza, e perceberás que não é preciso bater às portas do céu com demasiadas súplicas ou com excessivas aflições. Repara os nossos irmãos menos felizes que procuram a fortuna amoedada ou que buscaram os títulos da autoridade terrestre. Quase todos avançam atormentados ao calor de braseiros invisíveis, suspirando pela paz que temporariamente perderam em recebendo compromissos prematuros. É possível que estejas convocado à luta da direção ou à mordomia do ouro. É provável que amanhã sejas conduzido aos mais altos postos na orientação do povo ou no esclarecimento das almas. Se isso, porém, está nos desígnios do Senhor, não precisas inquietar-te através de requisições prerrogativas sem qualquer razão de ser. Não intentes a aquisição de bens ou responsabilidades para os quais ainda não te habilitaste. A árvore sem angústia cresce para a colheita, e a fonte sem violência desliza no espaço e no tempo, acabando por encontrar a serenidade do grande oceano. Meu companheiro de todas as tardes, cumpre o dever de hoje com segurança e tranquilidade. Sê, antes de tudo, correto e irrepreensível para com os outros e para contigo mesmo. E o plano da eterna sabedoria que alçará gradativamente a serviços sempre mais expressivos e sempre mais importantes, porque na confiança de tua fidelidade ao bem estarás repetindo com o amor de Jesus: seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus.
glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.